Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra o fascismo, as estupidezas e as imbecilidades. Alegrias, muitas alegrias, porque persistimos na luta. Na semana que passou, nós fomos surpreendidos com uma declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ele votaria no Lula, mas não votaria no João Dória. Oh, Bolsonaro virou lulista? O que isso significa? Não é bem assim, minhas camaradas, meus amigos, minhas amigas. Não é isto. Na verdade, com esta frase, Bolsonaro, neste momento, a política é como nuvens, ela muda de posição a cada momento, mas neste momento, elegeu João Dória como seu inimigo principal, com uma grande ameaça à sua reeleição em 2022. Não pensem vocês que ele ficou bonzinho, que ele reconhece valor em Lula. Ao contrário, ele reconhece valor em João Dória e não em Lula. Por isso ele quer chamar Lula para o seu campo de luta. Porque ele sabe que o segundo turno com Lula fará ele reviver todo o gabinete de ódio, todo aquele papo udenista de luta contra a corrupção, de que o PT é corrupto, de que a Dilma roubou, de que o Lula roubou, que os filhos do Lula são corruptos. Aí vem todos os fake news de novo, que a esquerda vai querer mudar o gênero das crianças de 5 anos. Vem toda aquela linguagem, todo aquele papo furado que tanto assusta a classe média, a camada mais imbecil da população brasileira. Porque quando o presidente Bolsonaro diz que prefere votar no Lula do que votar em João Dória, não se enganem. João Dória não é nenhum progressista e todo mundo sabe disso, mas é preciso repetir isso sempre. João Dória não é diferente de Bolsonaro, todos os dois foram paridos do mesmo útero fétido e pútrido. São irmãos da mesma bolsa. Foram gestados no útero da besta. A diferença entre eles é o verniz que um tem e um verniz que o outro não tem. Assim como os pervertidos imperadores romanos tinham filhos, diversos filhos, e alguns tinham características mais pervertidas que o outro, alguns eram mais sanguinários do que outros, da mesma forma assim é Bolsonaro e João Dória. João Dória pertence à mesma cepa virótica de Bolsonaro. É uma variação da cepa, mas é tão letal e mortal quanto o Bolsonaro e até mais. Porque é mais inteligente, tem um verniz em torno dele. É mais palatável para a Casa Grande. O candidato da Casa Grande em 2018 era Alckmin. Mas ele não tinha sangue nos olhos o bastante. Ele era o republicano o bastante para não entrar no gabinete de ódio, nas fake news. E a burguesia, de repente, foi tomada pelo bolsonarismo. Com a sua conversa, e a burguesia entrou nessa, e a mídia da Casa Grande entrou nessa, com a sua conversa de antipetismo, de antilulismo, de antipolítica. Logo ele, um homem que veio de 30 anos das trevas do baixo clero, eleito deputado diversas vezes, vinha dizer que não era político. E a burguesia, a Casa Grande, teve que aturar aquela tartaruga em cima do poste, que é Bolsonaro. E lidar com isso da melhor maneira possível. Junta os militares em volta, bota limite nele, vê o que ele tem para falar, não deixa ele falar tanta besteira, deixa ele calar. Ele não cala a boca, um dia ele tem que falar uma besteira por dia pelo menos. Então nesse momento, os radares, as antenas da burguesia se viram para João Dória, que como eu disse é fruto do mesmo útero maligno. A diferença é que João Dória é palatável. Mas a burguesia, a Casa Grande, não abriu mão do seu projeto neoliberal. Não abriu mão de destruir as conquistas dos trabalhadores, trabalhistas, de destruir o estado de bem-estar social, de vender a nação para o estrangeiro. Não. Se Bolsonaro bate continência para a bandeira norte-americana, coisa que João Dória jamais faria, embora no meio de uma pandemia João Dória vai passar as férias em Miami, sem máscara inclusive, vai passear em Miami com a Madame Dória, que é de outra cepa, diferente da Michelle. Duvido que a Madame Dória deixasse se pegar com 89 mil na conta bancária dela, depositada por um Queiroz. Mas diz coisas horrorosas, como nós já vimos nas redes sociais, a conversa dela sobre os pobres. Isso mostra o caráter, a característica de quem é João Dória. Mas por que Bolsonaro prefere Lula do que João Dória? Como eu disse a vocês. Porque Lula, na concepção tosca de Bolsonaro,
É mais fácil de ser derrotado com um discurso de ódio do que João Dória. O máximo que ele consegue dizer João Dória é que tem a calça apertada, tem o bumbum arrebitado. Isso não é conversa. Como eles são iguais, fica difícil dele combater João Dória. E João Dória está reunindo o centro. Está buscando apoio, está vindo como candidato de centro. Ele que é de direita, e todos nós sabemos disso, está vindo como candidato de centro, candidato conciliador. Ele tem um verniz para isso. Ele sabe que João Dória, vindo candidato, e pelo centro, palatável para a Casa Grande, vai manter a política neoliberal que interessa à Casa Grande. Mas vai, por isso mesmo, reunir em torno de si todo o apoio financeiro dos banqueiros, dos comerciantes, dos industriais, dos terceiros serviços. Vai ter toda uma estrutura de aviões, carros, caminhões, toda uma estrutura de comunicação a seu serviço. Aquela que Bolsonaro teve para se eleger. E isso enfraquece Bolsonaro, porque isso lhe será retirado. Talvez só sobre para ele, ao lado dele, aquele sujeito ridículo vestido de Zé Carioca. O velho. E se por acaso a esquerda não for ao segundo turno com o Bolsonaro, quem irá? João Dória. E por isso, provavelmente, ele acenará a esquerda com diálogo, com participação. E boa parte dos segmentos de esquerda, dos segmentos progressistas desse país, vão ter que optar entre João Dória e Bolsonaro. E vão preferir optar com João Dória, claro, tem que tirar o Bolsonaro. Vai ser o papo das direções de esquerda, se não conseguirem chegar ao segundo turno. Porque política é isso, é um arranjo. E aí Bolsonaro sabe que perderá as eleições para João Dória. É instinto. A minha mulher, a Doia, ela diz que não se conforma, que é absurdo essa construção minha, que Bolsonaro não tem capacidade mental de elaborar uma estratégia dessa, de perceber essa ameaça de João Dória. Ela diz que é impossível. Não, não é impossível. Ele age como um animal. Qualquer animal sabe quem é seu inimigo principal. Assim como a zebra sabe que são as leoas, as gazelas sabem que são os guepardos. E o rato sabe que são as gatas. Mais do que o gato, a gata, o elemento feminino materno, é que caça o rato porque pode atacar os filhotes dela. Então, por instinto, eles se defendem do seu inimigo principal. E é o que Bolsonaro está fazendo nesse momento. Está atacando o seu inimigo principal como forma de defender-se dele. Está escoiciando, porque dele não pode vir outra coisa senão coices. Está escoiciando como uma zebra escoiceia uma leoa. Longe de João Dória ser uma leoa, mas é eleito neste momento como inimigo principal do bolsonarismo. Chega a ser chamado de comunista pelos bolsonaristas. A minha mulher não aceita isso, ela não compreende, ou ela não quer compreender, acho que é demais para a cabeça dela imaginar que o Bolsonaro pense isso. Ele não precisa pensar, ele tem o general Heleno, boa noite, general Heleno, bom dia, o Haiti manda lembranças. Ele tem o general Heleno, ele tem o Ramos, ele tem o Guedes. Ele fala, e você acha que essa gente pensa? Pensa, sim, ou pelo menos pensa que pensa. Lembrando aquela música, todo mundo pensa, que pensam, que penso, que sou Napoleão. Mas eu não sou, não. Eles pensam que pensam. E conseguem levar isso para Bolsonaro. Bolsonaro é maluco, é psicopata, é sociopata, é maluco, mas não rasga dinheiro nem come caca. Ele raciocina, não é à toa que se elegeu durante 30 anos deputado. Então, minhas amigas e meus amigos, não nos deixemos enganar por esta palavra. Jamais. Mas sempre vale o alerta. E vale o gato escondido com o rabo de fora. Neste momento político, Bolsonaro está elegendo João Dória como seu principal inimigo. Mas o fato dele ser o principal inimigo de Bolsonaro não quer dizer que é nele que nós temos que apostar, ao contrário. Eu vi uma mocinha jovem colocar numa live minha um comentário sobre a necessidade do gênero neutro na língua portuguesa para indicar gêneros da sexualidade, da diversidade sexual. E um dos argumentos dela é assim, a direita tem horror à colocação do gênero neutro. Por isso, se eles têm horror, eu sou a favor. Veja bem, o raciocínio é muito primário. Se Bolsonaro é contra João Dória, então vamos votar no João Dória. Não é isso, de jeito nenhum. Isso é uma briga de animais da mesma ninhada. E a gente tem que estar muito atento e forte.
É por isso que ninguém, nenhum de nós, deve soltar a mão de ninguém. Um abraço.